Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse segundo vídeo da nossa série Gotas de Espiritualidade, nós vamos estudar um pequeno trecho no capítulo 3 da primeira parte de o livro O Céu e o Inferno. Nessa quarta obra, das principais obras de Allan Kardec, ele faz em duas partes. Na primeira parte, ele faz um exercício de religião comparada, pegando várias vertentes do pensamento ocidental a respeito da vida após a morte. E na segunda parte ele faz uma coisa mais prática, via mediunidade, que são as próprias histórias dos espíritos que desencarnam, de espíritos em várias ordens, contando as suas próprias experiências, a fim de que nós possamos formar uma ideia mais fidedigna a respeito do que é o mundo espiritual. Então esse trecho que eu selecionei no capítulo 3 da primeira parte, ele fala do progresso, da evolução do espírito através das reencarnações. Ele diz que raramente no período mediano em que nós nos encontramos, o progresso moral de um espírito acompanha diretamente o seu progresso intelectual. Até porque o progresso intelectual é que vai nos levar a uma compreensão maior do que seja a ética, do que seja o código da lei divina, principalmente subjetivamente falando dentro de nós. Então esse progresso intelectual, ele geralmente é desenvolvido primeiro e com o passar das vidas, da experiência do mundo, ou melhor, do espírito, no período de intermissão, se preparando para uma outra vida material ou durante a própria reencarnação, esse espírito vai ganhando experiência e vai entendendo, vai compreendendo melhor a lei divina dentro dele e vai fazendo o melhor juízo a respeito da lei de causa e efeito e também de qual o destino dele e qual o seu papel dentro da sociedade que vive. Muito importante a gente frisar uma questão que ficou bastante explícita nesse trecho que nós relacionamos, é que quando nós paramos para olhar e se focarmos apenas de uma forma unilateral, parece que não houve progresso moral, progresso na ética do ser humano. Para vocês terem uma ideia, são mais de 180 focos de guerra no planeta Terra atualmente. Em todos os continentes há guerra. Em vários países, na maioria dos países, há conflitos. Então nós nos perguntamos assim, será que realmente há progresso moral ou o ser humano está decaindo? O nosso derrotismo, muitas vezes, faz com que a gente enxergue de uma forma muito reducionista essas relações sociais. Mas também, se nós olharmos por um lado otimista e por um lado, sobretudo, realista, à luz da história e também à luz dos princípios espíritas, nós vamos ver que muita conquista já houve a respeito dessa vida em sociedade. Ainda há escravidão, é verdade, muitas vezes maquiada, muitas vezes disfarçada, ainda, infelizmente, patrocinada pelo próprio governo de alguns países, mas ela já não é algo mais generalizado, é algo que já envergonha o ser humano, algo que há bem pouco tempo atrás, há menos de um século, era algo assim muito natural. Ainda há muita violência, ainda há muitos suicídios no mundo inteiro, mas a conscientização desse bem que faz bem para quem o pratica é progressiva. Ela tende a aumentar conforme o nosso nível de consciência, através do autoconhecimento, também se amplia. E é muito importante também a gente levar em conta a diferença que existe entre informação e conhecimento. Às vezes, a pessoa é muito informada, mas tem pouco conhecimento. O que significa isso? Porque o conhecimento é o que nós fazemos da informação que nós temos. O conhecimento é a operacionalização dessa informação.
essa operacionalização de forma inteligente é que nós chamamos de conhecimento. Agora, num degrau acima, esse conhecimento ele pode ser para o bem ou para o mal. Há pessoas que se equipam, que se preparam muito, que têm muito conhecimento, mas que usam para a maldade, para proveito de si próprios, apesar de já ter condições de fazer o uso racional das informações que têm. Mas a nossa meta, como espíritas que somos, sobretudo como espiritualistas que acreditam e têm a certeza que somos espíritos imortais, o conhecimento que realmente nos fascina, que realmente é o motivo de nossa preocupação, é o conhecimento de nós mesmos, é o autoconhecimento. E é nele que nós vamos trabalhar no decorrer de todos esses vídeos, no decorrer de todo esse esforço de falarmos sobre a doutrina espírita e sobre os princípios básicos que são relativos a ela. Então, vista essa diferença que existe entre conhecimento e informação, a gente faz a seguinte pergunta: nós temos realmente caminhado para a ética do conhecimento? Será que temos estudado com cuidado e com afinco e com carinho aquela terceira parte de O Livro dos Espíritos que fala sobre a lei divina ou natural e os desdobramentos referentes a ela? Será que realmente nós temos operacionalizado essa lei dentro de nós? Intelectualmente nós estudamos e sabemos que realmente somos seres imortais, temos a lei divina dentro de nós, em nossa consciência, esse sensor ético, essa marca divina que Deus deixou em nós para que possamos alcançar a felicidade. Mas será que nós temos vivenciado isso no nosso cotidiano, na nossa prática? Será que realmente nós temos incorporado esse princípio da reencarnação em nós? Nós sabemos, estudando os livros espíritas e muitos outros espiritualistas, que nós temos várias vidas, tantas quantas forem necessárias, a fim de que possamos chegar a esse nível de consciência ainda desconhecido para nós, em nosso atual momento evolutivo. Mas nós temos operacionalizado esse conceito de reencarnação dentro de nós? Nós temos realmente sentido isso e vivenciado isso na prática? Quantas vezes nós nos deixamos levar pela ansiedade de querermos fazer tudo ao mesmo tempo, de querermos que os frutos floresçam, ou melhor, que os frutos cresçam e amadureçam antes do momento correto, antes do momento natural que a eles é dado amadurecer? Será que realmente nós temos compreendido que a didática divina não tem pressa? Ou será que, por um outro lado, nós temos ficado no outro extremo, que diz que devemos fazer tudo porque a vida pode acabar a qualquer momento? Então, será que a gente tem tido a sabedoria necessária a fim de equilibrarmos esses dois extremos dentro de nós? A preguiça evolutiva de um lado, a pressa evolutiva do outro, e o caminho do meio, dizendo que temos que começar a caminhar de forma consciente, todavia não apavorada, para níveis maiores de consciência. Então, a doutrina espírita diz que quantas vidas forem necessárias, teremos para que desenvolvamos esse tão almejado nível de consciência que nós chamamos de autoiluminação, mas também diz que o esforço é nosso. Há uma lei de causa e efeito. E esse progresso moral, voltado para uma ética, que, aliás, devemos abrir um parêntese aqui, a fim de que possamos explicar melhor a questão da ética e da moral. Para alguns até parece a mesma coisa. Mas, para efeito desse nosso vídeo, eu diria que a ética
é peculiar a cada religião, é peculiar a cada ideologia, cada uma tem a sua, uma moral, melhor dizendo, que seja boa para alguém, pode não ser boa para outra pessoa. Valores morais que sejam bons para uma determinada religião, pode não ser bom para outra religião. Então é por isso que eu vejo o Evangelho de Jesus, não o dos homens, mas o Evangelho de Jesus como um código de ética universal, como um código de ética divina, uma tradução da lei divina ou natural que está tão bem explanada em O Livro dos Espíritos, na terceira parte dele. É dessa forma que eu vejo a ética, como algo que seja bom a todos, porque uma moral que seja bom para um, mas não seja bom para outro, com certeza ela não parte da lei divina, porque a lei divina é atemporal, a lei divina é eterna, ela não se melhora, porque ela já foi criada perfeita pelo próprio Deus. Isso em teoria, né? Em tese. Mas nós podemos não somente acreditar, mas vivenciar essa lei divina dentro de nós, e aí sim nós vamos começar a fazer esse equilíbrio entre conhecimento intelectual, tecnologia e, do outro lado, na capacidade que nós temos de amar em suas várias vertentes, em suas várias faces. Convergindo esses dois princípios, nós vamos entender que, na verdade, eles só são uma manifestação da lei divina que chamamos de amor. Disse o espírito André Luiz, num livro chamado Apostilas da Vida, que a ciência é o amor que investiga e a religião é o amor que busca Deus. Como nós temos buscado Deus? Como nós temos investigado? Essas são as perguntas, as reflexões que nós devemos fazer em todos os momentos de nossa vida. O quanto nós temos nos esforçado para convergir esse conhecimento intelectual com o conhecimento ético, com o domínio das próprias emoções, ou seja, com o auto-equilíbrio. São perguntas desafiadoras, são perguntas que calam profundamente na nossa alma para aqueles que já despertaram essa necessidade de entender a espiritualidade como algo ético, ou seja, comum a todos, independente da crença que possuam. Então, meus amigos, fiquem todos com a inteligência suprema, que as bênçãos de paz atinjam a todos vocês. Muita felicidade a todos.